não der, os nossos tutores vão me avisar, eu prorrogo o prazo. Até porque a gente precisa fechar a nota para somar. Tá certo? Se não der para a gente, parece, se eu não me engano, foi até quarta-feira, né? Até quarta. Senão eu prorrogo até domingo, até segunda, porque me pediram para que fosse, não fechasse final de semana. Aí eu prorrogo até segunda, terça-feira, não tem problema. O que eu quero hoje, assim, em relação de vocês, é saber quais são as principais dúvidas, principalmente em relação à língua portuguesa, mas também em história da educação por causa da prova que é amanhã. Então, eu quero saber, assim, alguma coisa não está ficando clara em relação ao nosso conteúdo? O que vocês estão sentindo? Eu vi assim, que o nosso material do nosso livro ele é bem didático. Eu gostei muito desse livro. Ele é bem pontual. Não tem coisas assim que complica, não. Tá certo? Tanto é que a nossa prova ela é em cima desse nosso material. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão tendo algum questionamento? Pessoal do interior, amiga, aí está Nadinha. Pergunta quantas pessoas tem em cada polo, por gentileza, só para eu saber, para ter uma noção. Tá bom? Gente, quanto à questão do prazo, fiquem tranquilos. Vamos tentar. Vamos tentar, gente. Primeira coisa, a gente tem que se organizar. Se a gente não se organizar, a gente não vai conseguir. Houve esse problema da segunda e terceira semana não terem sido aberta, concordo com vocês. Não estou querendo me desculpar. Tá certo? Eu não estou querendo me desculpar. Houve essa falha mesmo. Tanto é que eu falei para vocês na última videoconferência. Não estou tirando o meu corpo de fora. Ao contrário, houve. Temos a prova amanhã. O que eu quero de vocês? Tentem. A prova é amanhã. Então, a gente tem que fazer o seguinte, uma coisa de cada vez. Uma caminhada só começa se você der um passo de cada vez. Então, amanhã é a prova, ok? Qual é a hora da prova? 6 horas ou 8 horas? Tá, estuda, dê uma lida no nosso material. A prova é em cima do nosso material, gente. Nada além do nosso material. Tá certo? Dê uma olhadinha. Aquilo que eu já falei para vocês desde o início, as dicas que eu estou dando. Às vezes é uma palavrinha que muda. Tanto é que vocês vão fazer a prova amanhã. Qual é o horário? Porque eu quero saber para eu poder... 18 horas. Então, é de 18 às 20, correto? 10 horas... eu disponibilizo o gabarito para vocês e para os tutores, porque tem muito tutor que já está me cobrando o gabarito até para me ajudar na correção. 10 horas da noite, eu disponibilizo já o gabarito, aí vocês conferem. Eu pintei de amarelo a resposta, aí vocês analisam o que está errado, o que está correto. Tá bom assim? Vocês vão direto no livro e nos slides. Gente, é em cima do nosso material, não tem nada além disso. Tá bom? Tanto é que a segunda prova vai ser só o livro. Mesmo eu disponibilizando material complementar, eu fiz só com base no livro. Em relação à língua portuguesa, qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo? Me digam. Porque o que nós vimos agora, nessa primeira, segunda, terceira e quarta semana? A questão da leitura e da análise e produção textual. Qual é o problema que vocês estão tendo? Qual é a maior dificuldade? Eu gostaria assim, de poder ouvir de vocês que estão aqui no presencial, do pessoal que está nos polos. Alguém do polo aí está mandando alguma coisa, gente? Pergunta se eles têm alguma dúvida. Ótimo. Eu queria saber se o pessoal do polo, dos polos estão tendo alguma dúvida, alguma dificuldade. Sim. Uhum. A questão do material que vai cair na prova de língua portuguesa. Gente, se vocês olharem lá na semana de prova, está lá disponibilizado. Eu coloquei o conteúdo. Semana de prova está lá. Toda semana de prova, tanto de História da Educação quanto de língua portuguesa, quem está lendo e acompanhando o ambiente virtual está lá disponível. Eu coloquei lá. Eu escrevi o conteúdo. Qual é o capítulo da prova, das provas, que vai cair tanto em língua portuguesa quanto em História da Educação. Então, foi uma das coisas que eu me preocupei muito, foi deixar claro para o meu aluno o que eu vou cobrar na prova. Está lá.
Então, quem está acompanhando o ambiente virtual, quem lê, porque uma das coisas que eu vou ser bem sincera com vocês, que eu estou observando, tem muitas coisas, muitas perguntas que o pessoal pergunta, gente, mas está escrito lá. O pessoal não lê. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Vamos cobrar? Vamos. Mas vamos lá, a gente tem duas coisas que eu sempre digo para o meu aluno. Nós temos direitos e temos deveres. Tem aluno que não lê, tem aluno que não acompanha e depois vem com tudo para cima do professor. Não é desse jeito. Primeiro vamos ler, vamos acompanhar, para depois a gente vir cobrar. Porque eu só posso cobrar se eu fizer a minha parte. Porque se eu não faço a minha parte, como é que eu vou cobrar? Então, uma das coisas que eu tenho feito pelo meu aluno é deixado tudo bem claro para vocês. Quando tem dúvida, o aluno me pergunta, eu vou lá, eu verifico. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas até a questão dos fóruns, eu estou respondendo, eu estou acompanhando o pessoal que tem dúvida, eu estou tirando as dúvidas, eu estou acompanhando, justamente por isso. Porque uma das coisas que eu aprendi, gente, eu tenho duas coisas na vida. Eu tenho deveres e tenho direitos. Eu só posso cobrar os meus direitos se primeiro eu cumpro com os meus deveres. Então, a questão do conteúdo da prova, tanto de língua portuguesa quanto de história da comunicação, está aí uma coisa que eu fiz questão de deixar bem claro, evidente, anotado lá. Tanto na parte da agenda quanto no ambiente virtual. Se vocês olharem e acompanhar, quem está lendo vai observar isso. É porque língua portuguesa, se eu não me engano, são 4 capítulos na primeira prova e 3 da segunda. De história, são 6 capítulos o livro. 3 capítulos para a primeira prova e 3 capítulos para a segunda prova. É porque é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa para vocês que eu observei. Língua portuguesa, quando disponibilizaram para a gente, nós temos o livro separado por capítulo. Já a História da Educação, gente, é o livro inteiro. Tanto é que quando eu peço assim para ler o capítulo 1, está o livro inteirinho. Quando eu peço para ler o capítulo 2, está o livro inteirinho. Quando eu peço para ler o capítulo 3, está o livro inteirinho. Entenderam? É essa a diferença. Mas todos os dois, por exemplo, capítulo 1, 2, 3... Língua portuguesa, se eu não me engano, são mais capítulos. São 4 capítulos para a primeira prova, 3 para a segunda. História da Educação são 6 capítulos, 3 para a primeira prova e 3 para a segunda. Então, se vocês observarem, eu tentei deixar isso bem discriminado, sem problema nenhum. Mais alguma pergunta, pessoal aqui do presencial? Tá, a questão das normas da BNT, né? Ótimo, uma boa sugestão. O pessoal do presencial está querendo que nós coloquemos no nosso ambiente virtual as normas da BNT adotadas pela Universidade Federal de Roraima. Eu posso, sim, conseguir esse material, até porque, como a gente também está trabalhando com o pessoal da pós-graduação, a gente usa muito esse material da Federal. Tem a professora Ana Lia, que eu vou conversar com ela para ela me disponibilizar. Inclusive, para o pessoal da pós-graduação, ela está ministrando um curso. Eu vou ver se eu pego esses slides dela, em relação à questão da BNT, e passo para vocês. Vou tentar fazer isso, sim. Foi uma boa sugestão. Certo. Então, para eu repetir a pergunta aqui dos nossos alunos do polo presencial. Eu gostaria de saber se o pessoal do interior está com alguma dúvida, tem alguma pergunta. Gente, vamos lá, para depois não dizer que não comentei nada. Sim, gente, gostei dessa observação que o pessoal do presencial está pedindo para colocar, disponibilizar as normas da BNT adotada pela Universidade Federal de Roraima. Ok, vou disponibilizar isso para vocês, sem problema nenhum. Mais alguma pergunta, gente, em relação a alguma dúvida, em relação ao conteúdo?
O que vocês gostariam assim, de tirar dúvida para a gente poder explanar aqui? Eu dependo de vocês, até porque se vocês disserem, não falarem nada, eu vou acreditar que vocês estão tudo bem, está tudo ok. Alguma pergunta, pessoal aqui do presencial? Gente, vamos lá, meninos e meninas. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Nada da nossa equipe do interior? Tá. Então, deixa eu só fazer o seguinte para vocês em relação... O que nós trabalhamos muito nessas primeiras aulas? A questão da leitura e da produção textual. Eu acredito que uma das coisas que eu estou deixando bem claro, gente, é a importância de a gente poder se comunicar pela parte escrita. Que hoje é um dos problemas maiores que nós temos, é a produção de texto. E nós, como futuros professores, isso é muito importante para nós. Só que por que a gente começa primeiro pela leitura? Eu acredito que eu já tenha explicado isso. Para eu escrever, eu preciso primeiro ler. Porque através do processo de leitura, eu vou agregando conhecimento. E com esse conhecimento, eu vou poder escrever. Eu não posso escrever nada se eu não tenho nenhum conhecimento. Então, por isso que a gente começa, não sei se vocês observaram bem, primeiro tópico, questão do ler. Para depois a gente entrar na questão da produção textual, que é o foco da nossa disciplina. Então, a disciplina de língua portuguesa, o foco dela é esse: leitura, produção e análise de texto. Vocês vão observar que a prova de vocês, que já está pronta há um tempão, ela é toda praticamente dissertativa. Teve algumas atividades, alguns exercícios objetivos, que são questões que já caíram em concursos, em vestibulares, até para vocês terem uma noção como é que isso é cobrado. Porém, o mais importante é o escrever, é o produzir o texto. Pois não. Eu acredito que o pessoal dos polos estão tendo alguma dúvida. Qual é a atividade que o pessoal de Rorainópolis está solicitando a prorrogação? Porque eu já tinha prorrogado para quarta-feira, até por pedido de vocês. Quais são as atividades? Tá, então vamos fazer o seguinte, já que hoje a gente está em videoconferência e todo mundo praticamente está ouvindo, como foi pedido para eu não prorrogar para fechar sábado ou domingo, devido à questão da internet, eu vou prorrogar as atividades. Verifiquem para mim aí, por gentileza, que dia cai terça-feira que vem. Dia 9? Então, pode ser dia 9? Dia da prova de língua portuguesa. Então, aí já vai dar um choque, aí vocês vão ficar doidinhos, não sabe se estuda ou se termina o trabalho. Então, dia 10, quarta-feira. Está ok assim? Então, eu vou prorrogar todas as atividades de língua portuguesa e de história da educação até dia 10, quarta-feira. Tá bom? As atividades pertinentes aos primeiros capítulos, antes da primeira prova. Tá bom? Eu vou pedir o apoio assim, dos meus colegas tutores, porque eu sei que vai ficar muito sobrecarregado para eles, que eles precisam corrigir, mas estou pedindo esse apoio, essa colaboração, e eu vou prorrogar para vocês até quarta-feira, dia 10. Certo? Mais alguma pergunta, meninos e meninas? Algum Pessoal de Pacaraima, tem algum... Introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia. Se é cada pouco... Certo. Essa pergunta já foi feita para mim no fórum. Se introdução, desenvolvimento, conclusão e referência bibliográfica são separadas. São sim, gente. Se você observar um trabalho... Todo trabalho, a introdução é a apresentação do teu trabalho. É o que você vai explanar naquele trabalho. O desenvolvimento é o trabalho em si, é o corpo. Tanto é que a gente não escreve a palavra desenvolvimento. Ele tem o nome desenvolvimento, você não escreve. Ele tem um título, que você escolhe de acordo com o texto. E a conclusão, que não chamamos mais de conclusão, mas sim considerações finais. Por que considerações finais? Porque quando você fala conclusão, é uma coisa que foi fechada, pronta e acabada. E a gente nunca fecha e termina alguma coisa. Você sempre tem algum questionamento. Você sempre pode complementar. Então, a gente chama hoje de considerações
finais e o referencial bibliográfico. Ou seja, é uma página para a conclusão, uma para o desenvolvimento, outra página para as considerações finais e outra para o referencial bibliográfico. Quem é que fica no referencial bibliográfico? Os autores que vocês citam no corpo do trabalho. Por exemplo, Patrícia, eu peguei alguma coisa de um texto da internet. Mesmo que você pegou do texto da internet, aquele texto ele tem um autor e tem uma página. Então, eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada como é que a gente referencia quando é o texto de internet. Porque o que eu vejo que muitas pessoas estão colocando? O site. Gente, site não é referencial bibliográfico. Por exemplo, se eu peguei um texto do José de Nicola, estava lá no portal Escola. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, pegar o nome do José de Nicola, colocar em caixa alta, de trás para frente, o ponto, o nome do texto, depois a data que ele escreveu, e aí eu coloco disponível em. Aí eu coloco o site. Inclusive, vocês que são da internet, vocês podem ver que é o sinal, deixa eu ver aqui, menor e maior. Ou é o contrário? Espera aí, esse aqui faz um quadro, esse aqui faz um... Pronto. É esses dois símbolos que a gente usa para referenciar o texto de site de internet. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho observado que o pessoal coloca o link da internet. Não é, gente. Primeiro a gente tem que ver o texto, o nome do autor, aí depois coloca o título do texto, aí depois que você coloca disponível em, aí 2 pontinhos, aí abre o sinal de maior e de menor, e aí dentro desse sinal você coloca o link da onde você tirou. Uma pergunta aqui, rapidinho. Pode falar que eu vou depois transmitir para os colegas dos polos. Certo. Não, eu concordo, gente. Trabalhar com a norma da BNT, ela requer muito estudo. Gente, tudo na vida requer estudo. Primeira coisa, a gente tem que se dedicar muito. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter empenho, tem que ter dedicação. Não é fácil. O Wikipédia realmente não é referencial bibliográfico. Ele é um site que é de pesquisa e tem muitos autores que nem recomendam que a gente pegue alguma coisa da Wikipédia. Por quê? É porque tem coisas ali que não são confiáveis. Mas o que vocês têm que fazer? Pegar autores que vocês conheçam, renomados. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de usar artigos científicos. Texto, material de artigo científico. Por quê? Porque, quando é um artigo científico, já é um material que já passou por um crivo. Já foi selecionado, passou por uma banca, até para você colocar, disponibilizar um artigo científico na rede de internet, você tem que ter passado por um crivo, ter apresentado. Você não pode simplesmente colocar, até porque tem muitos sites lá que você, mesmo para publicar, ele requer, digamos assim, uma coisa mais conceituada. Por exemplo, o pessoal da área jurídica, um exemplo. Eles, para aceitar um artigo, passa por um crivo muito grande. Não é qualquer coisa que você poste que eles vão aceitar e colocar, disponibilizar dentro daquele site. Tá? Mas, gente, o mais importante que eu estou querendo de vocês, essa questão da produção textual, é conscientizar e sensibilizar vocês de a gente poder sempre estar usando as normas da BNT. Não é fricote, não. É que, quando a gente apresenta um trabalho acadêmico, ele tem normas, ele tem regras. Então, a gente não pode fazer as coisas à la vantê. A gente tem que obedecer os padrões. A gente chama isso de metodologia, procedimentos metodológicos. Então, tudo na vida tem que ter um procedimento metodológico.
Então, os trabalhos acadêmicos, eles têm os procedimentos metodológicos. Que quem normatiza isso é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Claro que cada universidade, cada faculdade, ela adapta isso de acordo com a sua realidade, mas sem fugir do padrão da ABNT. Isso é só para a gente começar a se acostumar com isso, até porque vocês estão no segundo semestre. Mais alguma pergunta em relação aos nossos questionamentos, meninos? Sim ou não? Eu gostaria de ouvi-los. Então, tá. Primeira coisa. A prorrogação dos prazos das atividades, em decorrência das 2 provas que vocês terão. Vou prorrogar até o dia 10, quarta-feira. Relação ao conteúdo, principalmente do nosso tema de hoje, que é língua portuguesa. Vocês estão tendo alguma dificuldade? Vocês estão vendo o material que eu disponibilizei, o material complementar? Estão lendo ele? Gente, leio aquele material complementar. Aquele material, ele enriquece muito o que tem no nosso livro-texto. O nosso livro-texto, ele é somente uma base. Então, esse material complementar, ele vai enriquecer o que nós temos dentro do nosso livro-texto. Que é isso que eu estou pedindo de vocês. Leiam o material. Gente, leiam. Dá trabalho ler, mas façam isso por vocês, porque a gente vai agregando conhecimento. Então, tentem fazer isso. Vocês estão tendo alguma dificuldade de acompanhar o livro, o texto? Aquela questão da coesão, da coerência, vocês tiveram alguma dificuldade? Eu tentei montar um material assim, bem sintético. Inclusive, aquele material, gente, de produção textual, se alguém quiser saber qual é o autor que eu estou usando ali, chama-se Odenildo Sena. O autor, ele é um autor, um escritor, um professor da Universidade Federal do Amazonas. O nome do livro chama-se Reengenharia do Texto. Tá? Então, aquele material de produção textual é com base no autor chamado Odenildo Sena. O nome do livro é Reengenharia do Texto. Ele é professor, doutor da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM. Inclusive, o material dele, o que eu achei muito gostoso, que além de ser bem didático, ele usa como exemplo os próprios textos dos alunos dele. Então, para mostrar que se os alunos conseguiram, nós também podemos conseguir. Então, eu recomendo. É um livro muito gostoso, bem didático mesmo. Eu sugiro que você leia esse livro. Reengenharia do Texto, do Odenildo Sena. Mas, complementando ele, eu também tenho outros autores, como a Inguedori Koch, que ela tem um livro só sobre coesão e outro só sobre coerência. Ela também tem muitas coisas em relação à questão da produção textual. A Inguedori Koch, ela é alemã, ela está radicalizada no Brasil há muitos anos. Hoje ela é uma senhora de quase 93 anos, mas a mulher, assim, em termos de produção textual, é uma das melhores do Brasil. Uso também o Otton Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, que é o livro mais usado dele, cai muito em concurso, em vestibular. É um dos livros que é muito cobrado, tanto é que a FGV trabalha com ele, com Otton Garcia. Então, a priori, são os 3 autores assim que eu estou mais usando com vocês, são eles 3. Mas a gente tem a Magda Soares e outros autores que trabalham muito essa questão da produção textual. Então, mas, a princípio, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse do Odenildo Sena. Ele é bem pequenininho, parece um bolsa-livro, muito gostoso o livro dele, assim, bem dinâmico. Gente, é uma coisa bem gostosa de a gente ler. Eu sou apaixonada por ele, sou suspeita, não posso... Até porque, assim, os autores que eu gosto, eu acho assim, maravilhosa a leitura deles. Então, a Inguedori Koch, o Odenildo Sena e o Otton Garcia, que são os nossos pilares, em cima dos quais eu montei aqueles slides de produção textual. Alguém deu uma olhada nesse material? Vocês viram que eu começo falando aquela questão do escrever, que não é fácil, é uma tarefa difícil, mas que requer muita prática, muita reflexão. Então, por isso que eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse material. Porque, gente, é fundamental isso. São quantos semestres o curso de vocês? 8 semestres? Puxa, vocês estão no segundo, vocês ainda têm 6 pela frente. Então, é uma base assim, que eu estou querendo dar para vocês para os próximos semestres.
Tá certo, gente? Eu gostaria assim que vocês tentassem pegar essa nossa disciplina como um aprendizado para vocês, para a gente poder praticar mesmo. Algum questionamento, meninos? Alguma dúvida em relação a isso? Tá, então deixa eu só conversar com vocês alguma coisa sobre a questão do texto, que eu tenho comentado muito. Sempre faço essa pergunta, já perguntei aqui na nossa primeira videoconferência. O que é um texto? Texto vem do latim textum, quer dizer tecido. Por que ele quer dizer tecido? Porque você vai costurando o texto como se fosse um tecido. Quem é que vai me dar essa costura? São as meninas superpoderosas que eu coloquei lá nos slides. A unidade, a coesão e a coerência. Elas são as costuras do nosso texto. Então, eu vou pegando várias ideias, vou costurando. E vou amarrando essas ideias com quem? Com a unidade, com a coesão e com a coerência. Então, esses elementos, sem eles, eu não tenho um texto. Então, para ser texto, ele tem que ter textualidade. Para ter textualidade, ele tem que ter isso. Coesão, coerência e unidade. Outra coisa muito importante na questão da produção textual é o embasamento teórico. Para eu produzir algum texto, eu tenho que ter um subsídio, eu tenho que ter argumentos. Se eu não tiver argumentos, o que acontece? Meu texto fica vazio. Então, é por isso que eu peço de vocês o referencial bibliográfico, que são os autores que vocês vão fundamentar o que vocês estão explanando. Se vocês vão falar sobre a educação no Brasil, nós temos vários autores. Um dos mais usados, inclusive, tem lá no referencial bibliográfico de vocês, é o Nelson Piletti. Então, bora lá. O que é educação para o Nelson Piletti? Como é que é educação no Brasil para ele? Então, vocês têm que começar argumentando com o autor que já explane sobre aquele assunto. E, em cima disso, você vai expondo o seu ponto de vista, a sua opinião, mas fundamentada por autores que respaldam o que vocês estão falando. Isso é muito importante. Não é que você vá colocar só autores que falam, você vai costurando. Olha a questão da costura, do autor, do argumento que eu peguei de outros autores com que eu vou me posicionar. Isso é fundamental. Se eu não tiver isso, infelizmente, eu não vou ter texto, eu não vou ter um tecido, eu não vou ter textualidade. Mais alguma pergunta? Estou vendo que vocês estão morrendo de sono. Isso sim. Né? Vocês estão querendo ir embora, né? Tem a vantagem e tem a desvantagem de a gente ficar no último horário, né? Vamos lá. Nossos alunos aí. Gente, o pessoal deve ter ido embora, olha. Sinceramente. O pessoal foi embora. Já pensou? Só vocês que ficaram me esperando aqui. O pessoal de Boa Vista me esperando também, né, gente? Se não me esperar, ó. Já pensou? Gente, vamos lá. Algum questionamento, meninos e meninas? Alguma pergunta? Gente, eu estou assim, olha. Vocês estão entendendo tudo mesmo ou vocês estão com vergonha? Não, gente, leitura, gente, leiam. Só leiam, tá? A prova de amanhã, leia. É muita leitura e atenção. Por isso que eu estou falando desde o início. Olha, desde o início eu estou dando dicas para vocês. Eu poderia nem dizer isso, assim, olha, gente, a prova é em cima do livro e do material de vocês. Mas eu estou tentando ajudar vocês porque eu quero que vocês leiam o material. Por que eu fiz uma prova com base no material? Porque, gente, sabe uma das coisas que eu observo com toda sinceridade? Se eu não me engano, nós somos 241 alunos ao todo. Gente, tem gente que não lê. Você vê claramente pela pergunta da pessoa. A pergunta dela, ela atira para o norte e a resposta está lá no sul. Se ela fosse lá no sul, desse uma lida, ela não atirava uma pergunta para o norte. É sério, você observa isso. Então, eu fiz a prova de vocês com base no material, com esse objetivo, fazer vocês lerem o material. Tá, o Caracaraí está perguntando os textos que não têm o nome do autor. Gente, até a ABNT, ela coloca regras para isso.
Quando o autor não tem nome, quando o texto não tem nome. Então, eu recomendo, deixa eu ver qual é o nome do livro aqui, rapidinho, é um amarelinho que eu tenho a norma da ABNT. Deixa eu ver se é o nome do autor. Não sei se é o Pedro Demo. Não é de demônio não, tá, gente? É Pedro Demo mesmo. Mas dê uma lida nas regras. Gente, nós temos hoje uma ferramenta muito legal, que é o curso de vocês. Vocês têm a internet. Usem isso a favor de vocês. Então, olha, questão de referencial bibliográfico, de como pesquisar, nós temos tudo lá na internet. Às vezes tem um material muito bom. É só pesquisar, mas eu vou disponibilizar. Eu vou tentar ver se eu consigo encontrar. Não vou prometer para hoje à noite, porque eu vou chegar em casa e já vai estar muito tarde. Mas eu vou tentar disponibilizar para vocês. Agora, quando o texto não tem nome, que é a pergunta do pessoal de Caracaraí, se o texto não tem nome, como referenciar? Até a ABNT ela dá essas dicas. Até porque, gente, para vocês pegarem um texto que não tem nome, depende muito do texto, depende muito do site que vocês estão pesquisando. Mas aí verifiquem isso. Mas eu vou passar isso para vocês. Eu vou baixar uma norma da ABNT para vocês, eu vou disponibilizar para vocês. Fiquem tranquilos que eu vou verificar tudo isso para vocês. Hoje eu não prometo, mas amanhã eu já deixo para vocês lá. Tá? A questão da ABNT. Isso é muito importante, realmente. Então, preste atenção em relação a isso. Não é fricote. Eu estou cobrando porque, gente, tudo tem normas, tudo tem regras. Não sei se vocês estão estudando sociologia e filosofia. Estão estudando? Já estudaram? Então, lá na filosofia, na sociologia, não sei onde que vocês vão estudar, eu estudei em várias outras disciplinas, nós temos um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau diz que, para vivermos em sociedade, a gente precisa de normas, a gente precisa de regras, que ele chama de pacto social. Então, se vocês tiverem assim, só uma dúvida, procure Jean-Jacques Rousseau, pacto social. Então, a ABNT é uma espécie de pacto social para trabalhos acadêmicos. Porque já pensou? Se cada um faz um trabalho de um jeito, olha a bagunça que seria. Né? Já pensou? Eu faria de um jeito, a minha amiga aqui na frente de outro, meu amigo ali de outro jeito. Resumindo, viria uma salada. Então, a ABNT ela estabelece normas, regras, que, mesmo assim, são adaptadas pelas universidades. Cada uma adapta, mas não foge totalmente. Gente, adaptar é uma coisa, fugir da regra é outra. Tá? Então, eu vou verificar essa questão que Caracaraí me perguntou sobre quando não tem autor, como é que referencia. Mas aí tudo depende. Por isso que é importante, até da onde a gente pegar o texto é muito importante. Mas eu vou pesquisar tudo isso para vocês, vou disponibilizar. Porque a ABNT também cuida disso. Até nisso ela se preocupou. Mais alguma pergunta? Gente, eu estou assim, eu vim correndo para cá e vocês não têm nenhuma dúvida, não têm nenhuma pergunta, não querem tirar dúvida de nada. Vocês querem ir embora, né, meninos e meninas? Eita. Todo mundo cansado. Até minha tutora está cansada ali. É. Sim, meninos. Gente, eu estou assim surpresa, porque quando a gente vem, geralmente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Aí depois pipoca lá no fórum de dúvida, de questionamento. Tem uns que, às vezes, olha, tem uns que não assistem às videoconferências, não vêm para a aula. Aí depois, gente, vem com umas perguntas assim, que às vezes eu fico até pensando, eu digo, meu Deus do céu, ele não vai para a aula, ele não lê, ainda vem com umas perguntas, às vezes, meio sem lógica, mas não tem problema não. Gente, nós estamos aqui para ajudar vocês, para tirar dúvida. Só quero que leiam, gente, leiam o nosso material, leiam o AVA. Eu estou tentando deixar tudo bem explicado para vocês, porque eu sei que não é fácil. Se no presencial a gente já, às vezes, já empurra com a barriga, imagina no EAD, né? Até porque, agora eu vou dizer uma coisa assim, experiência. Eu trabalho com EAD desde 2007. Então, de 2007 para cá, são quase 8 anos, gente. E um dos problemas que eu observo muito no nosso pessoal da EAD é essa questão do ler. Eu digo para vocês uma coisa, a EAD, né, que é Educação à Distância, é como um iceberg. A gente dá só a pontinha do iceberg.
O iceberg diz que 80% dele é submerso. Então, 80% depende mais de vocês do que de nós. É ler, é correr atrás. Eu tenho uns colegas que estão fazendo doutorado EAD, gente. Doutorado EAD. Com a Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Gente, olha, eles estudam. Eles penam mesmo. É muita leitura. Muita, vocês nem imaginam. Sabe, eu vejo assim, às vezes, eu vejo que a EAD, ela puxa muito mais pela gente, porque você tem que se dobrar nos 30, você tem que se virar. Você tem que correr atrás. Mais algum questionamento, meninos? Alguma pergunta aí no nosso pessoal do interior, dos polos? Alguma dúvida? E vocês aqui do nosso pessoal de Boa Vista? Então, queridos, eu gostaria, assim, de esclarecer mais alguma coisa, só em relação à questão do ler com atenção, pegar as palavras-chave. A gente não precisa gravar tudo, mas a gente tem que pegar a ideia principal. Isso é o mais importante. Eu estou falando isso porque vocês vão precisar ler bastante. Principalmente, amanhã não, amanhã é a história da educação? Então, pronto, é a de amanhã mesmo. Amanhã que vai requerer bastante leitura. De língua portuguesa, não, que requer mais análise e interpretação de texto. Mas a de amanhã que é a história da educação, requer bastante leitura e bastante atenção. Então, eu já estou dando essas dicas. Tome cuidado. A maioria das alternativas eu peço a incorreta. A maioria, tá, gente? A incorreta. Se eu estou pedindo a incorreta, isso subentende que 4 estão certas e só uma errada. E o que vai estar errado? Gente, às vezes é uma palavrinha. Tá? Uma palavra. O não vai fazer a diferença. Por isso que eu quero que vocês tenham muita atenção com a prova de amanhã. Dê uma lida no nosso material, tanto do nosso livro-texto, que ele é o principal, mas também o material complementar. Peguei questões do material complementar. Essa primeira prova, sim. A segunda, não. Tá bom? A segunda prova é só do livro-texto, embora eu tenha colocado material complementar. Mais alguma pergunta, meninos e meninas? Então, gente, se nós não temos mais perguntas, eu vou liberar vocês, principalmente o pessoal aqui de Boa Vista, que vocês estão aqui desde 6 horas, é? Teve outra videoconferência antes da minha? Ai, que bom. E parabenizar. Pela primeira vez eu estou vendo assim, bastante alunos. Hoje foi o dia que mais eu vi alunos. Eu fiquei maravilhada, viu, gente? Não, e o mais gostoso é que eu cheguei e vocês estavam me esperando. Sabe? Isso é legal, gente. Isso mostra o comprometimento de vocês, mostra o empenho de vocês. Gostei de ver isso. Gente, eu dou o maior valor ao aluno que tem interesse, ao aluno que se dedica. Vocês não sabem o quanto eu admiro isso. Tanto é que, às vezes, eu perco muito esse meu tempo. Eu me empolgo quando eu estou vendo a apresentação de trabalho por causa disso, que eu fico maravilhada. Fico mesmo, porque eu vejo ali o empenho do aluno, a dedicação. Claro que, às vezes, a gente também vê que tem alguns alunos que não querem nada, mas isso é o de menos. O mais importante é ver essa garra de vocês. Eu fiquei maravilhada. Na hora que eu cheguei, eu vi aquele mundaréu de gente ali, eu digo, meu Deus do céu, eu não acreditei que eram todos para assistir a nossa aula. Fiquei assim maravilhada. Gente, mais alguma pergunta? Nenhuma? Ou será que vocês vieram só por causa da frequência? Não, eu não acredito que foi só por causa da frequência, gente. Eu tenho certeza que não foi. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza que vocês vieram também tirar algumas dúvidas, fazer alguns questionamentos. Sim ou não? Vamos lá. Nossa tutora, que está acompanhando o trabalho dos meninos, está tendo alguma dificuldade, assim, pelo que tu está vendo? O que tu... somente os tutores à distância, né? Em relação assim, o desempenho deles na disciplina, pelo que tu está acompanhando. Porque tu ficas com eles aqui, né, no polo. Meninos e meninas, vocês... O que vocês estão achando das nossas 2 disciplinas?
Ah, olha só. Gente, tudo é suspeito, viu? Tudo é suspeito, tudo é suspeito. Uma das coisas que eu aprendi é, às vezes o aluno parece que tem medo de falar a verdade, não sei por quê. Gente, mas o pior é que isso é em todos os lugares, viu? Não, incrível. Vou contar uma fofoca para vocês. Gente, o mais interessante é isso. Uma vez aluno, sempre aluno. Não importa. A gente pode ser professor, você pode ser o que for, mas a partir do momento que você assume o papel de aluno, parece que a gente muda a personalidade da gente. Gente, qualquer coisa, eu estou aí no fórum, eu estou acompanhando os fóruns de vocês, muitas coisas que eu estou podendo, eu respondo na hora que eu entro lá, eu respondo. Não sei se vocês observaram isso, estou acompanhando. Muitas dúvidas que me fazem. Eu não sabia, quando vem para o e-mail da gente, eu pensei que a minha resposta que eu colocasse no e-mail ia direto para o ambiente virtual. Não vai. Mas pelo menos chega até vocês. Eu queria saber. Pois é. Eu tinha respondido algumas coisas pelo e-mail, eu fiquei assim, quando eu abri o fórum, cadê minha resposta? Não estava lá. Eu não sabia. Eu pensei que ia... Pois é, eu não sabia desse detalhe do AVA, né? Eu pensei que ali você respondendo ia direto para o AVA. Mas eu tenho respondido, muitas pessoas podem observar que eu tenho respondido. O pessoal de Pacaraima também fez umas perguntas lá em relação à questão de trabalho, eu respondi. Os meus colegas de Rorainópolis são muito participativos. Estou gostando muito mesmo, o pessoal de Rorainópolis, de Pacaraima, Alto Alegre. Deixa eu ver onde mais. São João da Baliza. Esse pessoal aí eu estou vendo participar muito. Claro que Boa Vista, né, não tem nem como negar. Vocês estão bem aqui, né, gente? Se você não participasse, dá licença, né, meninos? Não tem como. Mas eu estou gostando muito de ver a participação e empenho dos alunos. Isso é muito legal, isso é gratificante, isso é gostoso, porque a gente vê que vocês estão se empenhando, estão se dedicando, estão fazendo a parte de vocês. Gente, isso é maravilhoso. Vocês não sabem o quanto isso é gratificante para a gente. Eu fico maravilhada, eu gosto muito disso. Eu dou muito valor para o aluno em relação a isso. Tá bom? Mais alguma perguntinha, alguma dúvida, algum esclarecimento? Apesar de vocês estarem morrendo de sono, parece assim que vocês estudaram o dia todo. Aí chegaram aqui e já estão morrendo de sono, só porque são 9h25 da noite. Tá, pode fazer a pergunta. Tá, alguns na área de História da Educação, minha colega está perguntando aqui, filósofos e estudiosos da educação. Tá, se vocês podem ou não enfatizar. Eu posso dar uma sugestão como professora? É aquela questão da argumentação. Se eu vou ter uma resposta e eu fundamento, eu embaso com uma pessoa que estuda, aquele meu argumento ele cria credibilidade. Então, use sempre um autor para embasar o que vocês estão falando. Não, a prova de História da Educação vocês não vão precisar usar, referenciar ninguém, não. Até porque ela é objetiva com base no livro-texto, né? Então, se vocês forem ver, é como se fosse o livro-texto de vocês com algumas coisas alteradas. Só isso. Mas, na produção textual, é interessante, é importante, é fundamental que vocês embasem, que vocês estão escrevendo com alguns nomes de autores renomados. Isso é muito importante. Nós temos muitos autores aí, gente. Na área de educação, é uma da área de conhecimento muito rica. Temos muitos estudiosos. Uma delas que eu admiro muito, inclusive da filosofia, é Marilena Chauí. A mulher é fera na área de educação, na área da filosofia. Ela tem muitas coisas boas aí. Eu gosto muito dela, da Marilena Chauí. Nós também temos o Cláudio, o Nelson Piletti. Não sei se eles são irmãos, mas eles têm o mesmo sobrenome.
que também produzem muitas coisas, tanto na área de história da educação como na área de didática, sociologia da educação. Eles são muito ligados à área de educação. O Nelson e o Cláudio Piletti. Dê uma olhada neles, eles também são, assim, em relação ao que a gente está estudando, eles nos dão um bom embasamento. Tá? Mais alguma pergunta? Você, amigo? Quem aplica a nossa prova nos polos são... E aí, amiga, começar? 18 horas. Tá, então, em relação à questão do horário da prova, está marcada para as 18 horas, mas os tutores estão falando, né, minha amiga aqui, a tutora está falando, que dá essa tolerância de 15 minutos, até porque, para a gente chegar ao polo, às vezes, por um motivo ou outro, a gente se atrasa, né? Então, vamos ter aí esses 15 minutos de tolerância. Mais alguma pergunta, meninos? Nenhuma. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu tenho observado muito, que eu acho legal isso, é que tem pessoas que têm mais de uma graduação. Aqui de vocês, tem alguém que está fazendo a segunda graduação, ou essa que vocês estão fazendo é a primeira? Qual é a tua graduação? Muito bom, até porque eu estou falando biologia, porque como é da área da licenciatura, soma, agrega conhecimento. Legal, contado. Mas é contador ou não? Ou só é bacharel? Tá, bacharel. Eu também sou, mas só que eu sou contadora, né? Porque contador é quem tem CRC. E hoje, para a gente... porque para ser... É a mesma coisa, gente. São duas profissões, assim, que hoje a gente precisa fazer prova, né? Quem termina direito não é advogado. Só é advogado se fazer OAB. Quem faz ciências contábeis não é contador, só é depois que faz a prova do CRC. E a maioria das profissões, né? Muitas pessoas, você tem que estar registrado no conselho. Eu estou falando isso até por questão de valorização da nossa profissão, né? Você tem que valorizar. Hoje, inclusive, tem muitos concursos que eles pedem que você seja credenciado a um órgão, né? Para você fazer um concurso, você tem que estar credenciado a um órgão. Isso é muito bom. Legal. Mais alguém aqui tem outra graduação? Gostei. E contábil, somando com informática, muito bom. São duas áreas que se complementam, até porque dentro da contabilidade a gente precisa muito da informação. Inclusive, a gente tem uma disciplina chamada Sistema de Informação dentro da contabilidade, que traz isso, a questão de trabalhar a informação para poder produzir dados para ajudar a fazer o balanço patrimonial, a estudar a empresa, o patrimônio da empresa, que é o objeto de estudo da contabilidade. Professora? Pois não? A Caraima está perguntando, prorrogado até quando o envio das atividades de língua portuguesa e história? Vou repetir novamente. Vai ser prorrogado o prazo, tanto de língua portuguesa, quanto de história da educação, até o dia 10 de junho, que é uma quarta-feira, após a prova de língua portuguesa. Estou fazendo até quarta-feira, por quê? Porque os polos me pediram para que a gente não encerrasse a atividade no sábado e no domingo devido à internet, que congestiona, o sistema fica muito pesado, e eles solicitaram que eu fizesse durante a semana. Então, quarta-feira é meio da semana, eu acredito que dá tempo suficiente. Até porque a gente tem a prova de segunda chamada, que, se eu não me engano, vai ser na sexta-feira. E aí dá tempo de estudar, para quem for perder a prova, né? Se for fazer a segunda chamada, não vai atrapalhar também. Na quinta, dia 11, a prova de segunda chamada é de História da Educação. Espera aí, deixa eu só pegar as datas. Então, vamos lá. Amanhã, dia 2 de junho, primeira prova de História da Educação. A segunda chamada de História da Educação, dia 8 de junho. Dia 9 de junho, a primeira prova de língua portuguesa. E a segunda chamada, dia 11.
Para quem não sabe, a gente está lá no calendário. Foi uma das coisas que eu deixei para todo mundo saber, foi os calendários. Inclusive, na primeira página do ambiente virtual, eu coloquei lá as datas para vocês. Porque eu sei que tem muitos alunos que às vezes têm uma preguiça de abrir a agenda, tudo, aí eu coloquei bem na entrada do AVA. Justamente para você abrir lá, está lá, bem na sua frente, as datas. Perguntas? Nenhuma. Então tá, queridos, eu agradeço assim, o apoio, a participação de vocês. Eu estou gostando muito, eu estou vendo muitos trabalhos. E eu gostaria assim, que vocês tentassem participar mais. Para quem está muito calado, participar mais. A gente está aí para ajudar vocês, gente. Eu estou falando essa questão do ler, porque é muito importante a questão da leitura. Que é o que eu observo, que infelizmente nem todo mundo está lendo. Tá bom? Então, boa prova amanhã. Estudem, leiam e, acima de tudo, prestem muita atenção, gente. Tá? Então, os capítulos estão lá. A prova é em cima do que eu passei. Nada além, nada menos. Tá bom assim? Então, obrigada por terem me esperado. Agradeço muito a participação de vocês. Valeu. Um abraço para todos vocês. Boa prova amanhã.